O final de Stranger Things nos deixou com mais perguntas do que respostas, não é mesmo? Parece que cada cena esconde um segredo, cada diálogo é uma peça de um enigma gigante. Você já parou para pensar o que realmente aconteceu com a Eleven? E se o mundo invertido não desapareceu de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas pistas que a série deixou para trás e descobrir como ela nos ensinou a enxergar, além do óbvio, a procurar pelos detalhes que ninguém vê. Vem comigo desvendar esses mistérios. Para entender o final, a gente precisa primeiro lembrar como a série sempre funcionou. Stranger Things tem essa mania de mostrar o invisível, aqueles processos que a gente não vê, mas que afetam tudo ao nosso redor. É uma série sobre o que está por trás da cortina, e o final não é diferente. Vamos começar pela natureza dos poderes psíquicos. Desde o primeiro episódio, os poderes da Eleven e dos outros experimentos foram apresentados como uma forma de manipulação de energia mental. Eles não criam matéria do nada, mas sim movem, moldam ou influenciam o que já existe. Pense na telecinese. É simplesmente mover objetos com a força da mente. É uma extensão da vontade sobre o mundo físico. Agora, imagine o que acontece quando essa energia mental se torna tão absurdamente forte que consegue não só mover um copo, mas moldar a própria realidade, ou criar ilusões perfeitas. Isso não é mágica, é física psíquica no universo da série. E é aqui que entra uma personagem-chave que muitos esquecem. A Kali, a 8, no universo de Stranger Things. Uma ilusão não é só um truque de mágica para distrair alguém. É a capacidade de alterar a percepção do mundo de outra pessoa. Kali dominava isso com maestria. Ela não criava uma aranha gigante. Ela fazia você acreditar que a aranha estava lá, real, assustadora. Ela mexia diretamente com a sua mente. Essa habilidade é uma das pistas mais importantes para decifrar o destino da nossa heroína. Agora, vamos falar da conexão entre a mente e o mundo invertido. Essa dimensão não é só um lugar escuro e cheio de monstros. É, na verdade, um espelho distorcido da nossa realidade. Uma dimensão que foi moldada e profundamente influenciada por uma mente poderosa e corrompida, a de Vecna. O mundo invertido se tornou uma extensão da consciência dele. Quando ele estava lá, seus pensamentos, suas memórias e seus desejos se manifestavam fisicamente. Hawkins virou uma versão sombria de si mesma sob o controle dele. Isso é crucial para entender por que tudo mudou tão rápido no final. Pense agora na Eleven. Ela sempre foi a ponte, o canal, o cérebro dela. Tem a capacidade única de se conectar. Desde pequena, ela abria portais, se comunicava através de dimensões. Se Vecna, com sua mente, conseguiu moldar o mundo invertido, que tipo de influência a Eleven, com um poder talvez até maior, poderia ter sobre ele? Ela não é só uma arma, ela é uma arquiteta de realidades em potencial. Com isso em mente, vamos para as pistas concretas do final. No clímax da temporada, quando a Eleven aparentemente morre no mundo invertido, preste atenção em um detalhe que passou batido para muita gente. A ausência da tatuagem 011 no punho dela. A série fez questão de mostrar essa marca inúmeras vezes. É a identidade dela, o símbolo de sua origem. Se o governo tivesse encontrado o corpo dela de verdade, essa marca estaria lá. Seria a prova definitiva. A ausência dela não é um erro de continuidade. É uma pista deliberada. E quem poderia criar um corpo falso, uma ilusão tão perfeita? Lembre-se que aquele, 8, a irmã da Eleven, estava presente na batalha final. Ela usou seus poderes de ilusão de forma massiva para desorientar os militares, criando o caos e dando uma vantagem aos nossos heróis. É totalmente plausível e até provável que ela, em um ato final de sacrifício ou estratégia, tenha criado uma ilusão convincente da morte da Eleven. Ela projetou a imagem de um corpo sem vida para enganar o governo e dar à irmã a chance de escapar, de finalmente ser livre. Vamos juntar mais peças. No epílogo, quando o Mike fala sobre sentir a Eleven, aquilo não é só uma metáfora romântica de saudade. Ele sempre foi a pessoa mais conectada a ela em um nível quase telepático, desde o primeiro encontro deles. A fala dele, combinada com a ausência da tatuagem, reforça a teoria. Os criadores da série estão nos dizendo, nas entrelinhas, que ela está viva. A morte da Eleven não foi um fim trágico, mas sim uma fuga genial. Uma ilusão projetada para enganar seus inimigos e permitir que ela desaparecesse do radar de vez. Cole, usando seus últimos momentos, pode ter garantido a liberdade que a irmã tanto sonhava. Ok, mas e o mundo invertido? Ele foi mesmo destruído ou foi apenas selado? A série usa termos como buracos de minhoca e o abismo para descrever essas conexões interdimensionais. A explosão que vimos no final selou o acesso principal. Isso é um fato. Mas destruir uma dimensão inteira é algo muito mais complexo. A teoria mais forte é que a dimensão ainda existe, mas está inacessível. O portal foi fechado,
A porta foi trancada. Isso garante a segurança de Hawkins por enquanto, mas deixa o caminho aberto para futuras ameaças, talvez em um futuro muito, muito distante. O abismo, essa fronteira entre os mundos, ainda está lá. É como fechar uma porta com um cadeado, não como demolir a casa inteira. A ameaça foi contida, não erradicada. Por último, mas não menos importante, a doutora Kay, a cientista fria e impiedosa do governo, não desapareceu sem motivo. A retirada dela da operação de Hawkins não significa que ela desistiu de seus objetivos. Pelo contrário, ela representa aquele lado da ciência e do governo que sempre busca entender e, principalmente, controlar esses fenômenos. Personagens como ela não são derrotados, são redirecionados. É muito provável que ela tenha sido realocada para um novo projeto, talvez algo chamado Projeto Novo Horizonte ou Estudo do Abismo. O foco dela agora seria estudar a natureza dessas anomalias dimensionais de uma forma mais controlada, longe dos olhos do público. A ameaça que ela representa não se foi, apenas mudou de forma. Ela passou de uma ameaça direta para uma ameaça latente, trabalhando nas sombras. Para simplificar tudo isso com algumas analogias, o poder psíquico da Eleven é como um controle remoto. Ele não cria a televisão, mas a controla, muda os canais, aumenta o volume. Ele influencia a realidade. A ilusão da Quali é como um projetor de cinema de altíssima tecnologia. Ele projeta uma imagem tão real que você acredita que ela está ali, mas é só luz e som. Quali projetou a morte da Eleven. O mundo invertido selado é como um cofre. Você tranca a porta e gira a combinação. O que está lá dentro não sumiu, mas ninguém consegue mais entrar ou sair. E a doutora Kay, ela é como uma gerente de projetos corporativa. Um projeto falha, ela não é demitida. Ela é transferida para um novo, talvez ainda mais ambicioso. O objetivo dela continua sendo o mesmo: poder e controle. O final de Stranger Things, com todas as suas ambiguidades, é um convite para a gente pensar de forma crítica. As pistas estão todas lá, espalhadas, esperando para serem encontradas por quem sabe procurar. A sobrevivência da Eleven, o destino do mundo invertido e o futuro sombrio da doutora Kay não são mistérios sem solução. São a continuação lógica de processos e regras que a própria série nos ensinou a observar desde o primeiro episódio. A história não terminou com todas as respostas prontas, mas com a satisfação de um enigma complexo e muito bem montado. E você, o que acha dessas explicações? Tem alguma outra teoria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E não se esqueça de se inscrever para mais análises como essa. Continue explorando os mistérios que nos cercam, tanto na ficção quanto na vida real. Obrigado por assistir e até a próxima.